Uma coisa que eu acho muito bacana é a gente considerar que o nosso trabalho, ele precisa de vem a mente nerd de novo pensando nos Vingadores, na Liga da Justiça. Mas enfim, cada herói tem o seu superpoder. Então a gente vai fazendo uma composição. No meu caso, por exemplo, Exterminando a Timidez, eu tô ali trabalhando o lado comportamental daquelas pessoas. Trabalho a parte emocional também. Mas existem coisas que eu preciso da ajuda de um terapeuta por fora para que a gente consiga fazer um trabalho em equipe. Pra que a gente consiga Você ajudar consegue aquelas detectar pessoas. e indica, né? Isso, E fala, aí eu ó, faço, você precisa procurar um profissional. Aqui eu consigo te ajudar até determinado ponto, mas pra gente avançar mais, você precisa fazer esse caminho aqui também. Entendi. Então a gente vai trabalhando aqui nesse Ajuda ping-pong também, né? pra poder dar Orientando. certo. Encaminhando, né? Isso. Então, Maravilha. Ela é a dança. Isso. quanto tempo uma pessoa leva da timidez pra ser popular, pra estar na evidência, pra conseguir... Pra exterminar a timidez. Quanto tempo leva pra esse Em processo? Seu média, trabalho, assim. Em média ali, por todos os depoimentos, por todos os alunos, 30 dias. Só isso? E aí a gente passa anos da Você nossa tá vida me postergando isso. Você tá me dizendo que uma pessoa vence uma barreira dessa... Vence, olha sai só. dessa... Eu levei 30 anos. Entendi. As pessoas hoje são capazes de resolver isso em 30 Com a dias. tua metodologia. E fazendo direitinho, tá? Que não tem, aqui não tem milagre. Foi o caso a gente da Karina, né? Que você acabou de Isso. falar, né? Aqui não tem milagre, não, tá? Ele não vem com a varinha de condão, que ele não é fada madrinha, nem gênio da lâmpada com 3 pedidos, não, meu amor. Tem que fazer. Se não fizer, não tem Escreveu, resultado. resolveu. Não, isso não. Você... Escreveu no eu pra comer. Você levou quantos dias, quanto tempo pra você realmente dizer assim, não, agora eu já tô afim, já tô no ponto, já posso passar isso mesmo pros outros, ou foi uma coisa natural ao longo dos anos? Foi essa jornada que eu conscientemente, né, pegando ali desde os primeiros anos de vida até toda a jornada de, estou me sentindo seguro para poder transformar a vida de outras pessoas. 30 aninhos. 30 anos. 30 aninhos. Caramba, e você reduz isso em 30 dias agora. Então, consegue tem algumas toda a pessoas. jornada de como o objetivo ali no caso, né, na época do treinamento, os Termina a Timidez, é a pessoa conseguir falar através da câmera com naturalidade e conseguir se posicionar no digital, conseguir passar a sua mensagem, é uma resolução específica, ela é objetiva. E quando a gente entende que o medo do julgamento, ele é uma composição de 3 travas, a gente faz que nem o Jack, né? A gente divide. Vai cortando vai por cortando partes. e a gente Corta vai por resolvendo. partes. Depois junte os caquinhos. Entendi. Pois é, como é que a gente come um mamute? A gente vai cortando o bichinho, pedacinho, pedacinho, e a gente come. Então, o que a gente percebeu ao longo dessa jornada? Que o medo do julgamento, ele, especialmente, né, para a pessoa que profissionalmente precisa se expor, geralmente ela empaca por causa de travas sociais. Eu vou gravar um vídeo, mas eu não sei o que a minha mãe vai dizer. Eu vou empreender. Mas o meu marido não me apoia. Eu vou tentar fazer isso. Mas o que as pessoas vão ficar falando? Vão ficar me chamando de blogueirinho, de influencer depois? São várias travas dentro das travas sociais. Além das travas sociais, existem as travas emocionais. Entendi. Então, do tipo, eu vou gravar vídeo. Mas eu acho minha voz tão esquisita. Não, mas eu não sei se eu sei tudo sobre o assunto, então é melhor não começar a compartilhar agora. Vai que uma pessoa faz uma pergunta, como é que eu vou ficar? Então são várias travas relacionadas ao que eu sinto, o que eu acho. Eu acho que eu não sei o suficiente, eu sinto que a minha voz é esquisita. Aliás, esse ponto da voz é muito engraçado quando as pessoas gravam um vídeo, depois falam, nossa, nem se compara o que eu achava que eu era, não sei o quê. Porque a gente ouve a nossa voz, hoje pelos meios digitais, a gente vê isso com mais clareza. A gente ouve, a gente reconhece a nossa voz pelo aéreo, o som sai aqui, eu capto pelos meus ouvidos, mas também pela vibração da caixa óssea, por dentro. Então, eu entendo, eu percebo a minha voz, eu reconheço a minha voz na soma do som que está vindo por aqui e do com interno. o som que está vindo por aqui. Quando a gente ouve a nossa voz num vídeo, a gente vai estranhar, porque a gente está ouvindo apenas pelo externo. Então, a minha voz, ela nunca vai ser exatamente igual no vídeo, porque eu estou ouvindo a voz que veio para esse microfone, que foi para o computador, que saiu numa caixa de som, e lá eu estou ouvindo só daquela caixa de som. Entendi. É diferente de eu ouvir a minha voz que eu estou falando aqui agora no ao vivo, que está vindo pelo aéreo, mas também está vindo internamente. Entendi. Por isso que as pessoas estão Caraca, respondeu uma dúvida minha, porque eu dizia assim, como é que eu falo diferente lá, né? Aqui ao vivo é diferente. Ai, que bom, que ela vai parar de reclamar. Ai, que bom. Pior uma que das travas emocionais. Nossa, eu não gosto de gravar vídeo por bicha causa da minha voz. Reclama, misericórdia. Eu reclamo. Eu tenho idade pra reclamar. Como é que é digno?
trocadilho. Olha só, você trabalha com coach, com a comunicação e é especialista em storytelling. Storytelling. Ai, meu, por favor, storytelling. Storytelling. Isso, storytelling e gamificação. Você se especializou nessas duas áreas. Por que você se especializou nisso? E qual o teu trabalho nisso? O seu diferencial nessa área? Conta um pouquinho pra gente. Primeiro, deixa ele explicar o que é storytelling. Ele vai explicar. Gamificação. Storytelling Olha, e gamificação. gamificação. Isso. Gente, gamificação é game? De game, de jogos. Ah, eu sou muito inteligente. Me amo. Muito modesta. Muito modesta também. Vamos lá. A vida nerd, né? A mente extremamente imaginativa faz com que a gente vá encontrando caminhos alternativos pra gente chegar num determinado objetivo. Quando a gente tem, por exemplo, um relato super gostoso da história de alguém, é muito mais provável que a gente vai prestar atenção no que essa pessoa está contando a história do que a gente pegar uma bula de remédio para ler. Ninguém gosta de bula de remédio, só os hipocondríacos. Agora, relatos são muito mais gostosos do que relatórios. Então isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo do estudo aí mais técnico para poder implementar na carreira, que o storytelling, ou seja, a arte da gente contar histórias, traz uma conexão emocional muito maior do que eu ficar apresentando por A mais B exatamente o que é que eu faço, parará, timbu. Entendi. Então, você utilizar o storytelling é você ativar o lado lúdico do cérebro das pessoas para que elas se conectem com mais profundidade com você, elas estejam mais dispostas a ouvir o que você tem a dizer. Então, é você saber contar boas histórias, você saber roteirizar as suas ideias para você fazer uma apresentação, fazer uma palestra, fazer a apresentação de resultados dentro da sua empresa. É você conseguir se comunicar trazendo analogias, trazendo metáforas, trazendo formas paralelas e alternativas que vão somar riqueza no teu Eu discurso. tinha que te conhecer antes. Estamos juntos aqui. Conta um pouco do prêmio, sobre o prêmio de maior inovação de coach em 2017 que você teve. Legal, foi muito gostoso. Esse prêmio não é apenas meu, é da nossa equipe. Então, o Gustavo Grilo e o Luiz Felipe estavam ali comigo. E a gente desenvolveu uma metodologia de gamificação dentro do processo de coaching. Um dos maiores desafios que a gente encontrava atuando como coach é como é que eu mantenho o engajamento do meu cliente. Porque para pensar, a pessoa ela te contrata, então já tem a dor financeira de pagar caro por isso. Ela te contrata para resolver um problema que ela sozinha não está resolvendo. Então, o natural naquele cérebro, todas as conexões neurais é foge, 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 foge. Entendi. E muita gente acha, como a gente estava brincando até no início, né, falando do Extermina a Timidez, não é só se inscrever e você vai destravar a timidez. Você precisa meter as caras para fazer, como a Aimee fez. Então, conforme a pessoa está ali todas as semanas encontrando aquele profissional para tentar desbloquear alguma coisa, ela tende a fugir. Então, cabe ao coach desenvolver uma metodologia que faça com que a pessoa deseje estar, deseje implementar e não deseje fugir. Então, conforme a gente foi atendendo ao longo dos anos, foi percebendo que o maior desafio daquele profissional era manter o engajamento das pessoas, a gente foi buscar no lúdico, né? Aí entra o storytelling. E na gamificação, que são as premiações, que são as formas de a gente medir a evolução da pessoa, a gente desenvolveu um método, que foi o coaching gamificado, que foi, então, reconhecido como maior inovação nesse evento em 2017. Que bacana, né? Transforma um pouco, mistura um pouco um jogo, Profissionalizou né? o teu trabalho, As né? sessões viram meio que um jogo. Exato. Então, a pessoa... É como se a gente começasse uma temporada de uma série na Netflix. Então, a gente assistiu o primeiro episódio. Nossa, foi super legal. O que vai acontecer no próximo? Então, cabe ao redator e ao diretor montar, estruturar aquele episódio para ele terminar naquele momento. Meu Deus, não posso dormir, tem que ver mais um. E aí a gente vira a noite assistindo aquela temporada inteira. A gente não consegue largar. O que a gente desenvolveu nessa metodologia de atendimento foi isso. Fazer com que cada sessão a pessoa, ela tá ali trilhando a jornada dela, mas ela também tá dentro de um storytelling, ela também tá dentro de uma narrativa. Entendi. Então ela quer saber o que vai acontecer no próximo episódio. Então toda a sessão de coaching que a gente desenvolvia ali era um follow-up, era um resumo do episódio anterior, para ela se sentir naquele ciclo mágico, naquela história que ela está desenvolvendo. Então, ali dentro daquele mundo lúdico, a gente traz as ferramentas reais de planejamento, de execução, mesmo do que ela precisa fazer, mas, ao mesmo tempo, tem essa questão lúdica. E Jeremy Brunner, que é considerado o pai da psicologia cognitiva, ele fez vários estudos de aprendizado e ele percebeu que quando você traz uma informação envolta numa história, você é capaz de reter um pouquinho mais de informação do que se fosse de uma forma técnica. Como a gente brincou aqui do relato e do relatório. Né? Uma pessoa contando uma história e você lê uma bula de remédio. Ele percebeu, através dos estudos dele, que a mente consegue captar 22 vezes mais informação quando você compartilha algo de forma lúdica do que se você compartilhar de forma técnica. Então, era tudo que uma mente nerd queria ouvir para poder ter uma plausibilidade de implementar a visão nerd no atendimento de coaching. Né? Então, eu fui desenvolvendo histórias para cada um. A Karina, durante aquela jornada de 30 dias, teve o storytelling, teve a gamificação ali também, para fazer com que a pessoa tenha mais forças pela diversão, pelo entretenimento, pela curiosidade, pela criatividade,
vencer o medo dela. Então, esse método, a gente até hoje utiliza esse método. Em vários treinamentos eu utilizo a gamificação, eu utilizo o storytelling para fazer com que a pessoa perceba que ela está passando baita num perrengue, mas isso também pode ser lúdico, também pode ser divertido. Por que a gente tem que levar a vida tão a sério? Fazer a vida funcionar não é ser aquela pessoa quadrada, hostil, rígida. Você pode ter essa flexibilidade que a comunicação lúdica traz. Então, por que não utilizar isso para ajudar uma pessoa a vencer uma timidez, para ajudar uma pessoa a conseguir sair das dívidas, para ajudar uma pessoa a construir um novo relacionamento na vida pessoal? Então, dá para você utilizar essas técnicas para você fazer com que a pessoa perceba a evolução dela, e aí entra a gamificação. Você conseguir construir e criar pontos para a pessoa perceber, pô, eu consegui fazer aquilo, ganhei tantos pontos. Consegui fazer aquilo várias vezes, pô, legal, bônus, então você ganha mais pontos. Então ela consegue metrificar a evolução comportamental dela. Então isso foi revolucionário. Foi muito bacana desenvolver essa metrificação e essa ludicidade no processo de desenvolvimento. Você agora, quais são os planos para o teu futuro? Para o futuro, quais os planos que você tem, assim? O que você está almejando? O que você está esperando? O que você já está preparando aí? Tem os projetos em andamento também, né? Pra gente falar um pouquinho dos seus projetos, que você não falou ainda. Eu que tô falando, você não falou ainda. Então fala dos seus projetos em andamento, o que você está pensando pro futuro. Uma coisa que eu percebi de vários públicos diferentes que eu trabalhei, seja na mentoria individual, né, seja na capacitação do Carreira de Mentor, uma coisa que eu vi que é muito gostoso é ajudar empresários, ajudar pessoas, independente do tamanho da empresa, ajudar pessoas a compartilhar o seu conhecimento e ser bem remunerado por isso. Só que o que eu percebi? Que muita gente assumiu a cultura de que eu tenho que postar, eu tenho que estar todo dia na rede social. Por quê? Porque existe uma cultura nesse mercado que se retroalimenta de vamos vender cursos de rede social. Vamos vender curso no Instagram. Então, cria-se uma cultura de que você tem que estar dentro do aplicativo o tempo todo para que a empresa consiga colocar anúncios para esse público, e aí as pessoas acham que elas têm que ficar produzindo conteúdo o tempo todo. E isso foi uma coisa que eu percebi que, não faz sentido. Por exemplo, um advogado, um empresário, um professor que precisa dedicar o seu tempo a ajudar, a orientar alguém, precisa ficar fazendo um monte de coisa gratuita e às vezes ficar fazendo aquelas dancinhas ridículas para tentar chamar atenção. Eu acho que isso não faz sentido. Então comecei a perceber que não só ensinar a se comunicar, mas também a montar estruturas que trazem as pessoas interessadas em você diretamente para o teu WhatsApp, diretamente para conversar com você, no ambiente que você tem controle. Na rede social a gente não tem controle. Herbert Simon previu, ele foi Nobel de Economia na década de 70, ele previu que num futuro haveria escassez de atenção por excesso de informação. Ele previu o futuro que a gente está vivendo agora. Então hoje a gente é bombardeado por 10 coisas ao mesmo tempo. Você que está assistindo a gente aqui, eu não sei quantas outras coisas você está fazendo ao mesmo tempo. Se a gente voltar na época da era de ouro do rádio, a pessoa ligava o rádio e por mais que não houvesse imagem, ela estaria sentada ali ouvindo. Ou no máximo uma dona de casa, ela estaria passando uma roupa, lavando uma louça, mas ela estaria com muito mais atenção. Quais eram as fontes de informação que estavam disputando a atenção dela ali? Uma, duas. No máximo. No máximo. Hoje, a gente está ouvindo o podcast enquanto a gente está zapeando na internet, respondendo o WhatsApp, procurando emprego, respondendo cliente. Então, a gente tem os mesmos 100% de atenção sendo divididos em mais espaços. Então, a gente passa a ter uma conversa cada vez mais rasa. Com isso, as nossas intenções de, por exemplo, me posicionar na internet, de ter novos clientes, ter novos alunos, eu passo a ter menos intenção porque eu faço as coisas de qualquer maneira, rasa. Enquanto a gente consegue captar a atenção das pessoas para um ambiente que a gente controla, a gente consegue ter mais atenção dela para a gente poder ajudar essa pessoa a fazer os seus investimentos, a conquistar um emprego, a fazer o que a gente veio aqui fazer. Entendi. Então, os planos que eu tenho desenvolvido agora são muito mais não apenas na habilidade de comunicação, mas como é que eu tiro as pessoas de uma área de distração para uma área de concentração.